ajude a todos nós, porquanto viemos, ó Pai, através do sangue, não viemos de mãos vazias, ó Pai, mas nos colocamos debaixo da proteção do Cordeiro, Pai. E imploramos para que Tu nos ajude a todos nós nessa manhã, Pai. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos e rogamos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Quantos estão felizes nessa manhã? Amém? Quero que é um prazer para todos nós de estar aqui nessa manhã, porque aqui nós podemos, então, desfrutar da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu tenho aqui a notinha, já estou vendo aqui o irmão Manuel. Naturalmente ele se destaca no meio de todo mundo, né? Um pouquinho mais alto do que todos. E juntamente com a sua esposa, né? A irmã Patrícia, sejam bem-vindos nessa manhã, né? Eu creio que a boa parte da igreja conhece, se lembra do irmão Manuel, né? Então nós damos as boas-vindas, né? E cremos que o fato deles estar aqui, cremos que, né, eles vão receber, né, da parte de Deus a bênção, não é verdade? A todos os irmãos essa manhã damos as boas-vindas, né? E assim então nós cremos que vamos ser ajudados pelo Espírito Santo, né? Eu acho que não cumprimentamos o vizinho ainda, né? Então poderíamos cumprimentar o vizinho do lado, dizer Deus abençoe, peregrino. Eu creio que os irmãos tiveram uma vitória nessa manhã, estava um pouquinho gelado, né? Vai chegando o inverno e as coisas ficam um pouquinho mais difíceis, né? Especialmente para as mamães que tem uns pequenininhos, né? Difícil tirar da cama, né? Complicado. Mas eu creio que nós devemos vencer as dificuldades, né? Por isso eu creio que tem uma escritura que Jesus falou, né? Que deviam orar para que a saída deles não fosse no inverno e nem no sábado e assim por diante, né? Porque realmente é difícil, né? O inverno, né? Mas o pior de tudo ainda é o inverno, né, espiritual, né? Esse é o terrível, né? O inverno natural a gente vence pela graça de Jesus, né? Também eu já gostaria de anunciar aos irmãos para que os irmãos comecem a orar de um próximo dia 13 de junho, né? Temos feito um planejamento, se assim Deus permitir, né? Para o início, numa quinta-feira, uma reunião com os pastores, que já conhecem o ministério do apóstolo irmão Barnabé Garcia, né? Então, tem alguns pastores que já estavam solicitando assim, uma reunião inicial para se conversar em comum, né? O que nós temos em comum da palavra. Então eu creio que vamos ter essa oportunidade de alguns pastores, né, que conhecem já o ministério, né, para que então possamos nos reunir, né, e assim crer que o Espírito Santo então pode levar adiante essa causa do Senhor, né? Eu gostaria, irmãos, que os irmãos abrissem as escrituras em Apocalipse, no nosso tema, que já é um tema que nós demos uma entrada no domingo passado, né? Que era o dia das mamães, que na verdade é todo dia o dia da mamãe, né? Mas era um dia mais especial, né? De destaque, né? E então temos uma abertura e então assim queremos continuar na parte 2 da besta que subiu da terra, né? Capítulo 13, o versículo 11, né? Capítulo 13, que justamente é onde encontramos os Estados Unidos, né? Já vimos como foi fundado os Estados Unidos com 13 colônias, e aparece em Apocalipse 13, e no versículo 11, que o versículo 11, o 11 fala da 1ª hora, né? Então seria na última hora, que a hora dos judeus começa às 6 da manhã, 6 da tarde e finaliza o dia, né? Seria a última hora do dia, o 11, 1/10, né? Então é nesse tempo final que nós vivemos, que Deus nos ajude, né? Amém, né? Então versículo 11, a partir do versículo: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia.
E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Que o Senhor acrescente as bênçãos, a leitura da sua palavra. Os irmãos, por gentileza, tomam os seus assentos. Então, demos uma entrada, né? E temos aprendido bastante já da Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, que é a besta que subiu do mar. Então, já estamos familiarizados com esse tema, né? Ela já está identificada, essa que subiu do mar, e essa é a besta, digamos assim, a antiga besta, né? A antiga serpente, que já tem se manifestado já antes de Cristo, né? Através do Império Romano, depois virou a Roma Papal. Então, é um assunto bem conhecido nosso, mas aqui, para o nosso tempo, nós estamos observando que tem um outro poder, porque a besta está falando de um poder, né? Que se levanta da terra. Então, naturalmente, que nós vamos falar um pouquinho para identificar também melhor esta besta que subiu da terra, que é, na verdade, é esta, né, que atua nesse tempo, que vai atuar, né, nesse tempo, como nós lemos a palavra, está bem clara a palavra, né, é ela que vai fazer, digamos assim, né, que vai fazer acontecer, né, o boicote, a ordem, a nova ordem mundial, que vai exercer poder sobre toda a terra. Amém? Isso é escritura, né? É a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Então, nós vamos então falar um pouquinho, né? Eu vou ler aqui um pouquinho da mensagem do profeta, e os irmãos, naturalmente, tem bastante, né? Eu vou ler um pouquinho, para que, naturalmente, nós possamos nos firmar naquilo que o mensageiro diz, né? Nós já sabemos que o mensageiro, o que ele falou, ele é o mensageiro da era, da Apocalipse 10:7, então o Espírito Santo tem toda a responsabilidade naquilo que o mensageiro trouxe, não é verdade? Então, quando nós lemos a palavra de Deus e estamos firmados no ensinamento de profeta e apóstolo, você sabe que você está de acordo, né? Você está fundamentado de acordo com a Bíblia. Não é verdade? Quando você crê naquilo que o mensageiro diz, naquilo que o apóstolo diz, você está crendo de acordo com a Bíblia. Amém? São os dois fundamentos, né? De profeta e apóstolo. Então, se nós vamos edificar algo, nossa fé, vamos edificar a nossa casa espiritual, então é bom que nós tenhamos o fundamento correto. Verdade, irmãos? Caso contrário, em algum momento, esse edifício que somos nós, né, em algum momento pode ruir. Se você edifica ou só com um fundamento, pode ruir. Tem acontecido muito no nosso tempo, né? Usar só um fundamento e não seguir o outro fundamento. A Bíblia diz, dois fundamentos, amém? Correto, irmãos? Amém. Tudo que nós cremos, aprendemos, tem que estar na Bíblia. Amém? Naturalmente, se está na Bíblia, é o que o mensageiro ensinou. Amém? Que o mensageiro veio exatamente para dar a conhecer a palavra de Deus. Então, por isso que o mensageiro coloca essas coisas em ordem, né? Para que a igreja do Deus vivo, que somos nós individualmente, nós possamos ser edificados na rocha, né? Caso contrário, nós vamos ter problemas. Quantas vezes já tivemos experiência, né, de nós edificar a nossa fé, eu creio que muitos de nós, e ter que, né, e ver a coisa toda cair por terra. Não é assim? Por quê? Porque não edificamos sobre esses fundamentos. Efésios 2:20, edificados no fundamento de apóstolos e profetas, né? Então aqui o mensageiro está dizendo, né, nessa mensagem, a palavra falada é a semente original. Correto, eu predigo que os dois grupos denominacionais, grupos pentecostais e evangélicos, atuarão numa denominação, se unirão e se tornarão um membro, todas elas, da Federação do Concílio de Igrejas, ou Concílio de Igrejas. Ela já pertence
todas elas, né? Então nós vemos que já nos dias do Mombrana, né, que nós entendemos que, claro, o mensageiro já partiu em 65, naquele tempo já, então esse concílio, né, ecumênico já estava atuando, né? E é isso que vai trazer exatamente aquilo que nós lemos na palavra. Então, se nós observarmos esse cordeiro, né, é um cordeiro típico da América, dos Estados Unidos, né? Então nós vemos ali 2 chifres, né? E nós vamos lendo devagarzinho que isso mostra os 2 poderes na qual esse cordeiro exerce. É o poder eclesiástico, né? E o poder político, né? Os 2 poderes. Então nós vemos que no princípio dessa nação, porque nós temos que entender uma coisa, né, muito importante para nós entendermos, essa nação não é uma nação qualquer, os Estados Unidos. Não é verdade, irmãos? Amém. Ela é uma nação diferenciada, ela está na Bíblia, Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 11. Né? Então é uma nação que ela surgiu, né? Ela surgiu de acordo para que a profecia fosse cumprida nessa nação, assim como Israel foi levantado uma nação, né? Uma nação diferente das demais nações, né? Israel foi uma nação diferente, foi uma nação onde Deus estabeleceu o seu templo, né? Onde Deus tinha os seus profetas. Então, o povo de Israel, o povo judeu, era um povo diferente, né? Então nós vemos que também os Estados Unidos é uma nação diferente, na maneira como eles conquistaram a terra, a maneira como eles saíram da Inglaterra, né? Os ingleses debaixo de perseguição, e eles eram um povo que queria liberdade, né? Assim como o povo de Israel também queria liberdade para adoração. Outrora eles estavam no Egito, eles eram os escravos, né? E ali eles estavam oprimidos. Então Deus já havia dado uma promessa para esse povo, né? E vemos então que eles saíram debaixo da mão poderosa de Deus do Egito, e Deus levou eles para a Palestina, né? E ali então eles expulsaram os moradores da terra e tomaram posse daquela terra e se tornaram uma nação poderosa. Amém, irmãos? Uma nação diferenciada. Assim também os ingleses propriamente, né? Mais da Inglaterra, porque vieram de outras nações também. Eles saíram da Inglaterra debaixo de perseguição, queriam adorar a Deus com liberdade, que não havia liberdade ali naquele tempo que eles estavam na Inglaterra. Então eles queriam ter liberdade de adoração. Então eles saíram, foram para o chamado Novo Mundo, cruzaram o oceano, né? E ali então Deus também deu para eles aquela terra, né? E eles então expulsaram também os moradores nativos da terra. Então aqui Mombrana ele começa falando aqui na mensagem A Fé das Trombetas. Recorde, a Bíblia diz que havia uma imagem feita besta. E os Estados Unidos sempre foram o número 13. Eles começaram com 13 estados, por isso se chama Estados Unidos, né? 13 colônias, né? Isso tudo nós lemos um pouquinho só, né? Domingo passado, né? Hoje em dia são mais estados, né? Foram agregando, né? Mas na oportunidade, quando foi fundado, era 13 estados, né? 13 colônias, 13 estrelas, 13 listas na sua bandeira, né? O número 13 é sempre uma mulher. Ela aparece no capítulo 13 de Apocalipse. Primeiro era um cordeiro. Então nós vamos vendo essa transformação dessa nação, né? Primeiro uma nação cristã, porque os Estados Unidos foi uma única nação, assim que corre paralelo com Israel, que ela foi fundamentada basicamente, inteiramente na Bíblia. Os irmãos sabiam disso? Na Bíblia, né? George Washington, Abraham Lincoln, esses presidentes muito conhecidos ao mundo todo, né, até no dia de hoje, e outros, eles fundamentaram, fizeram suas leis, seus fundamentos baseados na Bíblia. Então, por isso que Deus abençoou essa nação e ela se tornou uma nação poderosa, até hoje ainda, mesmo que eles estão quebrados financeiramente, né, todo mundo sabe, mas ainda eles exercem o poder no mundo inteiro. Não é verdade? Por quê? Porque Deus abençoou eles, né? Eles foram fundados de acordo com a palavra de Deus, né? Veja, então eles aparecem como um cordeiro, né? Que o cordeiro, na verdade, tipifica o cristão, né? É verdade? Nós somos chamados de ovelhas, né? Assim.
Então tipifica o cristão humilde, com liberdade de palavra, liberdade de religião e assim por diante. Então ele recebeu o poder e falou com o poder que o dragão tinha. Vê? Antes disso, o que é isto? O que era o dragão? Roma. Então nós conhecendo a história de Israel, sabendo que como que eles foram, a nação de Israel começou no princípio, debaixo da liderança do Espírito Santo, como que eles eram governados pelo Espírito Santo. Não é assim, irmãos? Conhecendo a história de Israel, e eles eram abençoados, e nenhuma nação podia com eles, não. Enquanto eles estavam obedecendo a Deus, vê? E não havia nação que podia fazer frente ao povo de Israel. Mas à medida que eles foram se acomodando, que essa é a tendência nossa, não é assim? Todo ser humano é assim, né? Se nós não vigiamos, a tendência nossa é de nós acomodar, e automaticamente, porque há uma natureza no homem, em nós, uma natureza, que é uma natureza do pecado, e se nós nos acomodamos, essa natureza começa a crescer, não é assim, irmãos? Mas por outro lado, se nós permanecemos perseverantes com Deus na palavra, então essa natureza pecaminosa também a tendência é declinar, não é verdade? E a natureza de Deus crescer, depende de tudo que maneira que nós estamos, qual o caminho que nós estamos caminhando, não é verdade? Se nós caminhamos na direção correta, a nossa fé vai aumentando, vai crescendo, a nossa experiência, vamos crescendo na estatura de um varão perfeito, e assim por diante. Se nós estacionamos ou começamos a regredir, pois voltamos, na verdade, a tendência é voltar. Por isso que tem muitas pessoas, que têm dificuldade em permanecer na fé, porque às vezes ela se estabiliza e depois regride, Mas o Espírito Santo nos convida, nos chama para prosseguirmos adiante, Não estacionarmos, e aí naturalmente a tendência de voltar para trás, E então, claro que é o que aconteceu com o povo de Israel, Eles se estacionaram e começaram a regredir, E assim também vemos esse paralelo com essa nação dos Estados Unidos, Então a leitura continua, E a Bíblia, essa aqui já é outra mensagem, a restauração da árvore noiva. E a Bíblia diz que ela subiria como um pequeno cordeiro, libertado de religião, 2 pequenos chifres, é o civil e eclesiástico, os 2 poderes, Isso tipifica então esse cordeiro, tinha esse poder, o civil e o eclesiástico. E após algum tempo, eles se uniram, e ele falou como o dragão fez, e fez tudo o que o dragão fez diante dele. E a Bíblia diz que eles fizeram uma imagem da besta, Então nós vamos pensando um pouquinho sobre essa imagem da besta, como que isso, o Mombrana vai falando, quando se fala dessa imagem da besta, nós temos que ter em mente que isso é o símbolo da apostasia, nós já estamos familiarizados, o símbolo da organização, na verdade, o que é mais? Da falsa doutrina, exclusivamente a trindade, não é assim? Então isso é a imagem da besta, porque a besta é Roma, e a imagem, na verdade, é o que nós estamos falando essa manhã, é a besta que subiu da terra, essa é a imagem, não é verdade? Então nós vamos devagarzinho olhando esse quadro, Então temos aqui algumas fotos, que algumas aqui nós já falamos, Nós comentamos sobre essa leitura do 666, só para ficar um pouquinho mais familiarizado, para alguém que não acompanhou, claro, Nós lemos aqui na Bíblia, E aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, Então, se você somar os valores numéricos, da palavra Vigarius Filii Dei, os valores, numérico, está ali no quadro, então você obtém o seu 666. É verdade, irmãos? É o número de um homem, Essa é a coroa tríplice, O mensageiro teve pessoalmente, ele diz, eu vi, estava perto, eu vi, então, quando o anjo veio, ele identificou,
Isso que a Bíblia diz. E ninguém sabia esse assunto, irmãos, né? Isso está sendo revelado nesse final do tempo. Por quê? Porque a hora 1/10, né? É a hora da conclusão, né, da palavra de Deus. Então, é o número de uma doutrina, na verdade, né? Esse é o número do homem, né? O Espírito Santo é 777, né? Não é isso? Então aqui nós temos, né? Falando dos Estados Unidos, né? O George Washington, né? Aqui as batalhas que eles conquistaram. Eu creio que aqui é a declaração, né? Da independência, falando da independência. E a independência foi em 76, né? 76. Então veja que os Estados Unidos é uma nação jovem, né? A Bíblia diz a besta que subiu da terra, né? Então a terra não representa povos como a besta que subiu do mar, né? Ela surgiu de povos, nações e línguas, né? Por isso que a Roma tem domínio sobre o mundo todo, né? Assim? E essa imagem executa o intento que está nessa besta, né? Essa imagem que surgiu da terra, surgiu, né? Digamos assim, do nada, digamos assim, né? O povo começou a emigrar para essa região e eles, né? Deus constituiu ali essa nação, né? Aqui as reuniões que eles tinham, né? Para proclamar a independência, e a independência foi 4 de julho de 76, né? Nessa época, quando eles fizeram essa carta de independência, estabeleceram ali uma cadeira, que nós conhecemos a história, né? E era uma cadeira que ninguém se assentava nela. Quem se assentava naquela cadeira, Mombrand diz, era o Filho de Deus. Que coisa tremenda, né? Então o Espírito Santo guiava essa nação. Que coisa, né? Quando ele se reuniu, aquela cadeira ficava vazia, né? Então isso mostrava que o Espírito Santo se assentava, né? Em figuras, né? Claro, espiritualmente, para que então eles fossem guiados, porque eles tinham o fundamento da palavra de Deus, né? Por isso é uma nação poderosa, né? E hoje você vê, né? Se tornaram uma nação pecaminosa, não é verdade, irmãos? Né? Porque se desviaram da palavra de Deus, né? Então essa foto, né? Só para os irmãos que se lembram aqui, o Brana fala desse rio, falando de George Washington, quando ele atravessou esse rio para ganhar essa batalha. O Brana diz aqui, ó, bem aqui no Valley Forge, eu atravessei o congelado de Delaware, é mais ou menos uma palavra em inglês, né? Então o Mobrana falando assim, se nós somos identificados, né, com Cristo, nós estamos identificados com Ele no Calvário, estamos identificados com Ele quando Ele estava na tentação, estamos identificados com os apóstolos no dia de Pentecostes, e assim por diante, se nós somos cristãos, né? Então ele disse, se eu sou americano também, então eu estava identificado como americano, né? Estava identificado com George Washington, né? Quando ele estava atravessando esse rio congelado. Então aqui está a foto para os irmãos verem. Essa foto, né? E conta a história dos Estados Unidos que só 20% dos soldados tinham sapato nos pés para a batalha. Foi uma batalha decisiva, né? Os irmãos que conhecem a história, né? Essa batalha aí, diz assim, eu atravessei o rio de Delaware com um bando de soldados que metade deles, né, em outro lugar fala 20%, não estava de sapatos. Eu orei a noite toda com George Washington antecipadamente. Eu atravessei o rio com uma visão no coração. Somos americanos, né? Mobrando dizendo, se não sou americano, eu estava identificado com ele, né? Então aqui está essa foto e conta também a história, né? Claro, história verdadeira, que depois da batalha, que eles ganharam essa batalha, que foi decisiva para a independência dos Estados Unidos, que ele tinha perfurações de bala, né? No chapéu, na roupa, imagina, né? E claro, né? Imagina só, e essas balas naturalmente teriam matado ele, mas vê que Deus protegeu ele, né? Tinha perfurações no chapéu, na roupa, vê coisa. Então mostra que nessa oração que ele estava orando nessa noite, Deus deu para ele a vitória, né? Então foi uma nação poderosa, né? Que Deus levantou e eles então eram esse cordeiro. A Bíblia diz que ela subiria como um pequeno cordeiro, libertado de religião. 2 pequenos chifres, né? Então, o civil e eclesiástico, né? Então, por isso que o cordeiro, né, tem esses 2 chifres, tipificando esses 2 poderes, né?
Então, olhando um pouquinho na história, então nós vemos, né, que esse foi o país dos Estados Unidos, um país abençoado, né? Um país que eles tinham o fundamento cristão. Mas depois que veio a corrupção, né, entrou o pecado, eles começaram a se desviar de Deus, esqueceram de Deus, né? Assim como Israel também esqueceu de Deus, né? Observe então, ele disse, aqui na outra mensagem, né, falando sobre esse assunto. Nos Estados Unidos, eles disseram, façamos uma imagem à besta. Se a besta era um poder, e o poder era uma organização, né? Então, símbolo da marca da besta, organização, apostasia e a doutrina falsa, né? Se a besta era um poder, e o poder era uma organização, não tomando teoria agora, essa é a palavra de Deus. A organização da Igreja Católica os organizou juntamente e fizeram um acordo. Eles se sentaram juntos e o que eles chamam os pais primitivos, e organizaram a religião, a Igreja Católica, e fizeram um ritual. E o que eles criam, o que eles ensinaram, uma fé universal. E impuseram isto ao povo através de punição. Então, essa é a imagem da besta, né? Esse concílio ecumênico, concílio mundial de igrejas, como queira, né? É isso que está levando, né? Levando o mundo para essa situação, né? Para que todos, né, estejam debaixo dessa liderança. Porque os irmãos sabem que a besta, na era das trevas, isso nós já estamos familiarizados, né? A história, isso aí tem uma, né, é farta nesse assunto. A igreja, ela dominava unicamente esse poder eclesiástico e o poder civil. Então eles falavam, essa besta que a Bíblia diz que foi ferida de morte através do Império Romano, reviveu como Roma papal. Então na idade das trevas, era das trevas, ela reinou como absoluta. Amém, irmãos? Isso está familiarizado, né? Então ela era um poder único, a igreja. Agora, nos nossos dias, parece assim, parece que a informação não está correta, né? Porque tantas leis que nós temos a favor da humanidade, tantos direitos dos povos, né? Porque Laodiceia quer dizer direito dos povos, então tem tantas leis, e eu pergunto para os irmãos, isso vai valer alguma coisa? De acordo com a profecia da Bíblia? Não vai valer nada, né? Por quê? Porque esse assunto, né? Esse assunto vem correndo anos após anos, né? E vem passando as décadas, e isso está amadurecendo. E o que nós vemos no mundo hoje, o pecado crescendo, a corrupção crescendo, né? Tudo crescendo, a maldade crescendo, os assassinatos crescendo, porque os irmãos veem a barbaridade que está o mundo, não é assim, irmãos? Né? O descontrole que tem os governos. Os governos, praticamente, eles não têm mais o que fazer, é verdade. Por exemplo, a gente vê a reportagem da Cracolândia, em São Paulo. A turma não consegue nem resolver o problema da Cracolândia. Quem não está acostumado com essa reportagem? Pois passa todo dia, né? É verdade. É um assunto ali, né, um punhado de pessoas ali em São Paulo, em algum lugar, e se reúne lá. Os governos, parece que são impotentes, eles não conseguem, né? Então, os assassinatos e tudo isso que está crescendo, né? Tudo, drogas e tudo mais, então tudo isso está crescendo, e os governos estão impotentes, né? Porque o pecado cresceu, né? Então a raça humana está mergulhando no caos. Então esse plano não é um plano à toa, né? Por isso que esse plano, né, ele vai ser um plano, a ordem mundial, que todos os governos, as igrejas, todos vão apoiar. Mas na realidade o plano em si, para a humanidade, não é ruim, mas o que está por detrás, né? Então nós vemos que Satanás quer fazer uma estátua de ouro, assim como fez lá no princípio, né? Para que todos adorem a estátua de ouro, não é verdade? Nós vemos que na época dos 3 jovens, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi feita uma imagem de ouro, né? E tinha que adorar, e todos tinham que se inclinar para a estátua, não é assim? E se não se inclinasse, pois a fornalha foi aquecida 7 vezes. Não é assim, irmãos? Então, ou adorava, ou é lançado ao quê? Na fornalha de fogo, né? Quem conhece a Bíblia sabe que isso é verdade, né? Então, essa nova ordem mundial vai ser um plano para solucionar o problema do mundo, né? Para resolver esses problemas que tem, dos governos que estão
praticamente todos falidos. E quem tem o ouro do mundo todo? Nós sabemos, né? Na verdade que nós sabemos, né? Porque que esse poder que vem vindo lá do princípio, né? Eles têm armazenado, a Bíblia diz em Apocalipse, né? Que eles têm armazenado o ouro do mundo inteiro. Não é verdade? Se os Estados Unidos está quebrado, onde é que está o fundo? Está lá. Se a Alemanha, a Europa, onde for, está quebrado, onde é que está o dinheiro? Está lá. Está guardado, não é verdade? Porque eles captaram os recursos do mundo todo. Entende? Por isso que eles têm o bônus, né? Eles têm como pagar esse bônus. Então, naturalmente que esse plano não vai ser um plano qualquer, né? Não é verdade? Vai ser algo bem feito, mas o que Satanás está tramando, né, é que ele quer roubar a fé dos cristãos, não é assim? Porque anteriormente, na era das trevas, né, a Inquisição era clara. Ou a pessoa cria naquilo ali, naquela idolatria, né, naquele paganismo, ou então, né, foram mortos, quantos irmãos? 68 milhões. Não foi 68 pessoas, nem 68 mil, foi 68 milhões. Não é verdade? Esse poder, né, que é uma história horrível, que os escritores, né, eles, né, têm repugnância nisso aí, porque é um absurdo, né? Digamos assim, para a humanidade, né, o que aconteceu, né? E quem tinha mais dignidade, né, nesse caso da Inquisição, lendo a história, aqueles que não concordavam, né, que eram os cristãos, naturalmente. Então, que mais tinha misericórdia era aquele que era cortado a cabeça, né, com não sei que tipo de material era aquele, vamos dizer que fosse a guilhotina, digamos, né? Esse era o ato de misericórdia. Porque os outros era fogueira, estaca e era todo esse tipo de coisa que as pessoas eram mortas, né? E mortes horríveis que é abomináveis, nós lemos a história, é abominável, né? É coisa horrível. Então esse era o poder que a igreja exercia. E eles não têm, eles falam claramente o que aconteceu, porque isso é história, né? Não tem como negar a história, não é verdade? Né? Então nós vemos que agora nos dias de hoje, né, a coisa aparentemente parece que não vai se repetir, né? Porque tem tantas leis a favor da humanidade, mas a Bíblia está dizendo que vai se repetir. Então, na realidade, esse plano que está sendo elaborado com detalhes, o pano de fundo é para resolver os problemas do mundo, né, que eu citei. Problemas financeiros, problema de corrupção, problema de miséria, e tudo isso é bom para a humanidade. Ninguém está contra isso, não é verdade, irmãos? Assim que o governo desse condições para cada um ter a sua casinha própria, não é assim? Para todos ter um estudo adequado. Não está certo isso? Para que os necessitados tivessem um auxílio correto, enquanto que, né, que alguns ficam, né, tirando o dinheiro do povo, né, outras palavras, desviando o dinheiro que poderiam ser uma ajuda para os pobres, os necessitados, né, os doentes e assim por diante. Esse dinheiro está saindo pela corrupção. E tudo isso pesa na balança do dia de hoje, né? Então isso não está errado, está correto, né? Mas o que está sendo feito, na verdade, que Satanás está fazendo por detrás de tudo isso, né, com todos esses argumentos que o mundo tem, então ele está elaborando um plano para solucionar esses problemas, né? Mas o que ele quer colocar na linha de frente é a adoração. Assim, irmãos? Ou você, então, adora a marca da besta, né? E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O que é isso? É uma doutrina pagã. Assim? Assim, irmãos? Mas nós vemos que temos recebido uma mensagem que é o escape para o povo de Deus, né? Porque assim que Satanás tem o tempo dele todo para maquinar essa maldade contra o povo de Deus, né? Porque é uma maldade. Assim como fizeram com Daniel. Eles maquinaram uma maldade para tentar, né, eliminar Daniel, e pensaram que iriam eliminar ele, né? Pensaram que iriam dar fim a Daniel. Então Satanás pensou numa maneira, fizeram uma lei, que aquele que, né, que orasse assim por dentro, porque sabiam que Daniel era um homem justo, né? Um homem pio, e fizeram a lei, e Daniel não se prostrou, não é assim? Ele continuou orando, pegaram ele em flagrante e levaram ao rei. A lei foi editada pelo rei, selada, o rei lamentou, porque o rei amava Daniel.
Mas vemos que Daniel foi livrado na cova dos leões, não é assim? Vemos que os 3 jovens, Deus não livrou eles de ser lançados na fornalha, não é assim? Mas Deus entrou com eles na fornalha. Amém? Então, é assim que acontece com o povo de Deus, né? Então Satanás tem estudado como que vai pegar o povo de Deus. Ele está estudando, né? A técnica. Mas o Espírito Santo está na frente, né? Assim? O Espírito Santo tem enviado a sua mensagem para preparar um povo, para que pudesse conhecer a palavra de Deus nesse dia, para que pudesse vir às águas e ser batizado no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o batismo bíblico, né? Que essa besta tem, desde o concílio de Nicéia, né? Não a imagem, estou falando da besta agora, ela tem desvirtuado, tem tirado o batismo do povo de Deus, mas a Bíblia diz que nesse tempo seria restaurado todas as coisas, né? Então tem uma mensagem que tem vindo, tem trazido para o povo de Deus a restauração da palavra, o povo tem ouvido a palavra, tudo isso Deus trouxe com o tempo também. Veja que o concílio vem vindo lá de trás, né? Eles vêm fazendo reuniões mundiais e mundiais. Uns anos atrás teve aqui em Porto Alegre, não sei se os irmãos acompanharam essa reunião mundial das igrejas, faz uns anos atrás, né? Tem alguém que já acompanhou. Eles vêm rodeando o mundo todo, reunião, eles vêm traçando o plano, Satanás vem traçando, mas o Espírito Santo também, e está pregando o Evangelho, né? Está reunindo o povo na palavra, para quê? Para que nós possamos entrar em Cristo, que é a arca, né? Você entra em Cristo, entra na palavra, e a palavra te dá segurança. Amém? Assim como deu segurança para os jovens hebreus, né? Assim como deu segurança para Daniel, e assim por diante, também dá segurança para nós. Então o que a Bíblia promete para nós? A Bíblia promete para o povo de Deus, para a noiva, que ao nós crermos na sua mensagem, que é a mensagem de livramento, ao nós aceitarmos o mensageiro dessa era, Elias virá e restaurará, a nossa fé seria voltada novamente à fé dos filhos de volta aos pais. E quando isso acontece, então, nós tendo essa fé dos pais apostólicos, então nós vemos que nós entramos, de acordo com a palavra de Deus, nós entramos no rapto, diz a palavra, né? Não é assim? Então quando Satanás pensa que vai pegar o povo de Deus, pois ele sabe que não vai poder pegar, né? Não é verdade? Mas ele sabe que vai pegar um grupo, né? Já falamos, né? O remanescente ele pega, não é assim, irmãos? Né? A virginécia, né? Ele pega. Mas a noiva não vai pegar, amém? E se Deus nos ajuda, nós podemos ser a virgem prudente. Amém, irmãos? Nós podemos ser, basta nós tomarmos o azeite. Porque o azeite e a revelação da palavra está aí. Amém? Verdade, nós podemos obter essa revelação o azeite. Então, se nós temos o azeite na lamparina, quando o noivo vem, diz a palavra, o noivo vem, né, nós despertamos, né, ouvimos o chamado e temos o azeite na lamparina. É a mensagem do dia, a revelação da palavra. Não é verdade? Então, nós vemos que a virgem prudente entrou com o noivo, amém? Então, o Espírito Santo está na frente. Amém, irmãos? É? Mas, claro, aqui nós estamos vendo esse quadro se desenvolvendo nesses dias, né? Tomando lugar passo a passo, né? Então façamos uma imagem, né? A organização, né? É a falsa doutrina, né? A doutrina e a apostasia. Então, quando Lutero saiu, vendo o Espírito de Deus guiá-lo para fora, ao invés de deixar o povo permanecer livre, ele organizou. Então aqui está falando desse ponto da organização, que também, o que é a organização? É igual à marca da besta. O que é a apostasia? Igual à marca da besta. O que é a falsa doutrina? Porque tudo isso é que vai somar na marca da besta, né? Então quando Lutero veio, né, a igreja depois disso, que a igreja recebeu a mensagem de Lutero, depois de um tempo, em vez de o povo de Lutero continuar com o Espírito Santo, o que eles fizeram? Se denominaram. Então a denominação é símbolo da marca da besta. Vê? Ele organizou a igreja, uma imagem semelhante à besta, né? Um poder político semelhante a ela. Ao invés de deixar o povo caminhar na medida em que Deus dá luz, porque essa é a dificuldade do povo, né? Tudo que Deus tem feito nas eras, a tendência foi sempre parar no caminho. Amém, irmãos? E essa é a tendência nossa, não é assim, irmãos? A nossa tendência é estacionar. Não é verdade? Veja, a nossa tendência, né? Mas diz a palavra de Deus que nós devemos nos levantar. Diz a palavra, levanta-te, porque aqui não é o nosso lugar de descanso. Amém? Devemos continuar
a nossa jornada, né? Vê. Ao invés de deixar o povo caminhar, na medida em que Deus dá a luz, eles se organizaram sobre uma disciplina. E eles têm que permanecer naquela disciplina. Deus mudou diretamente para a igreja metodista, que foi o movimento seguinte, né? Os metodistas tiveram um reavivamento e varreu o mundo, o Espírito Santo com eles, ensinando santificação. E a primeira coisa que se nota, quando eles o fizeram, então eles organizaram uma igreja, fizeram uma imagem, a besta. Então, organização é símbolo do quê? A imagem da besta, né? Isso mesmo, um poder político, organizado para subjugar o povo de Deus a um credo, ao invés de ser livre para adorar e caminhar na luz, à medida que a luz fosse derramada em seu caminho. Eles fizeram parar naquela era, aquela foi uma ótima luz para lá, né? Então todos esses movimentos foi uma grande luz, uma boa luz para o seu dia. Aquela foi a luz para a igreja de Pérgamo, vê? Mas a igreja de Laodiceia, essa é outra luz, mas vejam você, não obstante o quanto eles se organizaram, Deus se moveu diretamente para fora nesta era da igreja, e de todos os modos mandou sair um homem chamado John Wesley. Lutero não pôde seguir isso, porque ele não cria nisso. Os luteranos não puderam seguir John Wesley, que coisa tremenda, o que faz esse espírito de organização? Amém, irmãos? Veja. Ele já estava organizado, vê? Ele já estava organizado aqui atrás. Então John Wesley organizou tão firmemente e chegou a uma condição, hein? Era tempo para esta era da igreja entrar. Deus enviou o grupo pentecostal. Então depois que John Wesley veio, o que veio os pentecostais? Né? Da rua Azusa, né? Saíram aqui para o batismo com o Espírito Santo. E os metodistas disseram, não podemos acompanhar, não cremos naquela bobagem, porque esta é a luz que eles estavam caminhando, vê? Aqui é a luz para este aqui agora, né? Então estamos indo na direção do pôr do sol. Nós sabemos que vivemos nesse tempo, não é verdade, irmãos? No tempo do pôr do sol, estamos no ocidente, né? Recorda o que o profeta disse, será um dia, que será nublado, nem dia, nem noite e nem dia, mas no tempo da tarde haverá luz. Então na hora 1/10, né? A hora aqui do Apocalipse, desse poder é a hora 1/10, no tempo da tarde. Então vivemos no entardecer da história da igreja. Amém, irmãos? Estamos no entardecer, né? No declínio. Então olhamos a história do passado, tudo que Deus fez nas eras, as eras que vieram vindo, a primeira era, a segunda era, a terceira era, a quarta era, a quinta era com Lutero, sexta era com John Wesley, movimento pentecostal. Tudo isso tem dado frutos, né? As igrejas têm surgido esses movimentos, e temos tantas doutrinas baseadas nesses movimentos. Veja, mas no final, o Espírito Santo estaria com essa mensagem do entardecer. Foi uma boa luz, Lutero, não é verdade? Os luteranos, o seu dia. Veja, mas como eles não continuaram, se organizaram, não o povo do dia de Lutero, né? Não aquele povo. Aquele povo viveu a luz daquele dia, comeu a carne fresca da mensagem. Amém? Aquele povo foi recolhido no seu dia, com a mensagem daquele dia, e eles estão aqui aguardando o arrebatamento, a ressurreição. Amém? Veja, mas ao momento que eles se organizaram, então você olha para trás, cadê a mensagem de Lutero? Amém, irmãos? Você olha, cadê a mensagem de Lutero? Quando você diz, aqui é uma igreja luterana, mas o que Lutero protestou? Por quê? Porque eles estão igual à besta, porque fizeram uma imagem, se organizaram, virou uma imagem. O que Lutero protestou? Verdade que sim? Não é verdade? Por quê? Porque exatamente estão vivendo como outrora. Aí você vê os metodistas, aqui é uma igreja metodista, e veja que a igreja metodista, os metodistas já é a santificação, né? Tipificaram a santificação. Você vai ver a maneira como vive, como se veste e tudo mais. Você vê aqui, o que John Wesley ensinou de santificação? Por quê? Por causa que também voltaram, fizeram uma imagem da besta, a organização. Não o povo do dia de John Wesley, verdade? Então vê os pentecostais da rua Azusa, aqui é uma igreja pentecostal, você vê da maneira como se veste, como os atua, como vive.
Você vê, mas a restauração dos dons, aqui produziu esse fruto, né? Aquelas pessoas que já estavam santificadas, justificadas pela mensagem de Lutero, santificadas pela mensagem de Wesley, receberam os dons do Espírito Santo. Agora você vê o engodo que estão vivendo, né? A maneira como estão atuando e tudo mais, se vestindo. Você diz, aqui é o movimento pentecostal da Rua Azusa. Misericórdia, porque fizeram uma imagem para a besta, estão igual o quê? Não é verdade? Igual a mamãe. A Bíblia diz, né? Que ela teve filhas. Não o povo que viveu a mensagem do seu dia. Então Deus tinha o quê? Uma mensagem no tempo do fim, que é nós, na 10ª hora, para que então nós pudéssemos vir debaixo dessa luz do entardecer e nós pudéssemos então ter a restauração da palavra de Deus. Amém? Que é a mensagem. Então essa mensagem nos leva de volta à fé dos pais apostólicos, né? Por isso que quando nós cremos nessa mensagem, nós cremos não cremos em nada diferente. Nós cremos o quê? Naquilo que ensinou, né, que o apóstolo Pedro ensinou após o dia de Pentecostes. Assim, irmãos, o que ele ensinou depois de receber o Espírito Santo? Atos 2:38. É verdade? E por que as igrejas hoje não executam Atos 2:38? Porque viraram uma organização. Mas essa mensagem viria para restaurar essa fé dos pais. Então, quando você aceita essa mensagem, você está aceitando a fé do princípio na qual a igreja foi fundamentada. Nada diferente, não é assim, irmãos? Nada novo, simplesmente a Bíblia. Amém? Simplesmente a palavra de Deus. Quando você diz, eu creio na palavra de Deus para esse dia, você está acompanhando o Espírito Santo, né? Porque se nós ficarmos olhando para trás com o espírito de Rã, que diz Apocalipse, estamos olhando para trás. O que significa isso? Organização. E quando se organizaram, diz a palavra, morreram. Amém? Por que morreram? Porque rejeitaram seguir o Espírito Santo. Se você estivesse no tempo lá de trás de Moisés e estivesse debaixo da coluna de fogo, e Deus estava guiando o povo para a terra prometida, e você falasse, não, eu não vou seguir a coluna de fogo, porque eu estou nesse acampamento aqui, eu estou bem tranquilo aqui, estou aqui perto dos Moabitas, aqui está tranquilo aqui, eu tenho amizade aqui, eu tenho um povo que gosta de mim, e a coluna de fogo se movia para frente. Você acha que você ia entrar na terra prometida? Você tinha que acompanhar a coluna de fogo. Assim é o Novo Testamento. É a mensagem que veio vindo durante as eras. Então essa mensagem, o que é? É a coluna de fogo para o nosso tempo, vindicando a mensagem para o seu dia, né? Eu creio que falamos um linguajar fácil de entender, né? Então esse seria um tempo na qual nós estamos vivendo, né? Será um dia que será nublado, nem dia, nem noite, nem dia, mas no tempo da tarde, né, haverá luz, a 10ª hora. A luz que uma vez brilhou na região oriental para os judeus, no Oriente, os judeus são um povo oriental, está brilhando sobre os gentios, a mesma luz. O mesmo Espírito Santo nos últimos dias por aqui, o mesmo batismo do Espírito. Vê? Então é isso que essa mensagem traz para nós. Traz, primeiramente, o verdadeiro batismo nas águas, porque sem o batismo nas águas, de acordo com a palavra de Deus, né, nós não podemos nos firmar na fé cristã. Não é verdade, irmãos? É porque imagina um cristão, né, que nós cremos que somos cristãos, e o Espírito Santo, no seu dia, é o dia que nós estamos vivendo, né? Ele traz a revelação da palavra e nos mostra a palavra de Deus, né? O batismo cristão. E a organização, que tipifica a marca da besta, ela tem outro batismo, verdade? Então, o Espírito Santo, que é a palavra, diz, o batismo é em Atos 2:38. A organização diz, não, o batismo não é em Atos 2:38, o batismo é na Trindade. Aí nós vamos crer no quê? Na organização ou no batismo bíblico, através da palavra? Se o Espírito Santo, ele não pode negar sua palavra, verdade? Ele tem que confirmar sua palavra. Então, se nós naturalmente dizemos, não, eu creio na palavra de Deus, eu creio na Bíblia. Amém? E é o que a Bíblia ensinou no princípio. Então, ao você aceitar a palavra de Deus para esse dia, automaticamente o Espírito Santo vai confirmar aquilo que está na Bíblia. Agora, a organização, verdade? Ela tem o sistema dela, tem a teologia dela, por isso que ela não tem a revelação da palavra, né? Por isso que morreram. Mas se tivesse continuado com o Espírito Santo,
Verdade que as pessoas teriam acesso ao batismo bíblico? Não é verdade? Por quê? Porque as pessoas não têm acesso ao batismo bíblico? Por quê? Porque a igreja de outrora se organizou, não quis continuar com o Espírito Santo, né? E essa apostasia do batismo, que é marca da besta, organização, apostasia e doutrina falsa. Como é que começou isso, irmão? Bom, vamos olhar a história. No ano 325, ela mudou o batismo, que era verdadeiro, para um batismo falso. E ela vem trazendo esse batismo falso durante as eras. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que no tempo da tarde haveria luz. Diz a palavra de Deus: eu vou enviar o profeta Elias, Malaquias 4, 5. Eis que viu o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele vai restaurar a fé dos pais aos filhos, João Batista. Não é verdade? E a fé dos filhos aos pais. Amém? Que é a nossa mensagem para esse dia, né? Então, eu creio que nós estamos num tempo glorioso, né? Na qual o Espírito Santo está nos revelando. Para quê, irmãos? Por quê? Porque a única maneira que nós temos, né, de acordo com a palavra de Deus, diz a palavra de Deus, né? A única maneira que nós temos, que nós não vamos entrar nessa manhã, né, é de nós termos, né, o selo do Espírito Santo, que é o selo da palavra, né? Caso contrário, então nós estamos debaixo desse domínio, desse poder. Porque hoje as igrejas é muito fácil rejeitar o mensageiro hoje. É muito fácil. Não, nós temos nossa igreja. Mas, irmãos, quando a noiva subir, o que vai ser desse mundo? Não é verdade? O único povo que vai poder ser salvo na grande tribulação, quer dizer, entra salvo, verdade? É a virginécia. Isso quer dizer o quê? Que a virginécia, né, ela entra salva. Mas como que ela vai obter a salvação dela? De acordo com a Bíblia. Ela vai dar a sua vida, não é assim, irmãos? Ela vai selar o seu testemunho com a sua própria vida. Então hoje é fácil as organizações rejeitar a palavra, mas depois que o Espírito Santo ele levar a noiva, como é que as pessoas vão encarar esse assunto? Porque hoje está fácil, né, os teólogos? Não, eles interpretam a palavra, interpretam a Bíblia e rejeitam a mensagem, está fácil hoje. Mas depois como que eles vão dar conta desse povo? Eu não vou ler hoje, porque a organização também é o símbolo do bode. O bode está levando as ovelhas para quê? Para o matadouro, né? Quando as ovelhas se acordar, mas a minha organização dizia que não estava no concílio ecumênico, não estava afiliada, porque eles dizem isso para a congregação, mas lá por detrás, na negociação, de porta fechada, eles estão vendendo a primogenitura. É verdade ou não é? E nós sabemos porque o Espírito Santo disse: assim diz o Senhor. Amém? Amém? Eles estão vendendo a primogenitura. Então, quando chegar naquele dia, as ovelhinhas, mas o pastor ensinava assim, né, que a minha igreja, dessa maneira que eu cria, no batismo trinitário e assim por diante, nós estávamos no rápido, e agora o rápido se deu. Por quê? Porque naquele dia eles vão se dar conta que o rápido se deu. Não é verdade, irmãos? Mas que Deus nos ajude, não é assim? Amém? Amém? Então recebemos uma mensagem, né? Vê? Espero que vejam isto e recordem que descobrimos sem nenhum erro que a marca da besta é a marca da apostasia. Vê? Isto é, membros de igreja, agarrando-se às suas igrejas. Observaram como é que é? Observaram, irmãos? Vê? Agora, vê? E recordem que descobrimos sem nenhum erro. Agora aqui não é o pastor local e não é nenhum missionário, nada que está falando, verdade? Então quem que está falando aqui? É o mensageiro da era. Amém, irmãos? Está na mensagem, eu creio que o poderoso Deus desvelado, eu creio que é essa, né? Veja. E para quem, claro, quem não tem mais conhecimento do mensageiro, claro, né, pode se inteirar desse assunto, né? O mensageiro de Deus é a boca de Deus, é um profeta, né? E esse profeta é vindicado pela coluna de fogo, amém? A mesma coluna de fogo que guiou o povo de Israel no deserto é a mesma coluna de fogo que vindicou, deu testemunho do seu profeta de acordo com a Bíblia, porque se não fosse de acordo com a Bíblia, nós não tínhamos segurança. Não é verdade? De acordo com a Bíblia, com a sua palavra, ele deu testemunho quem que era o seu mensageiro. A coluna de fogo deu testemunho. E ainda o Espírito Santo permitiu que fosse testemunhado
pela ciência desse dia. Vocês sabem que não foi os cristãos que provaram esse assunto, né? É verdade que não foi? Né? Não é verdade? Né, irmão Fabiano? Não foi o irmão Fabiano que tirou a foto, não, né? Nem o irmão Marquinhos, o irmão Edson, né? Nem o irmão Luiz, nem o irmão Márcio, né? Não foi, né? Não foi nós que tiramos essa foto. Verdade que não foi? Não foi. Foi a ciência, a própria ciência, e foi testado no FBI, porque é ali que está a coisa, né? Dessa nação, né? E eles provaram para o mundo todo, né, que esse sobrenatural que apareceu, que nós já mostramos a foto, né? Não vou fugir não do assunto não. Está aqui as fotos, né? Essa foto em 63, 28 de fevereiro, estava a mais de 40 quilômetros de altura, que a umidade vai só até uns 20, para quem conhece, né, do assunto, ou até 15, exageradamente, digamos, até estava 40, me parece 48 quilômetros de altura por 42 de largura, ou vice-versa, essa nuvem, né, que teve um cientista até que não sabia a explicação, ele se suicidou na época. Que coisa, né? Vê? Foi batido de diversos ângulos no Arizona. Vê? Era sobrenatural. E essa mesma coluna de fogo, que eu não tenho aqui uma foto agora, né? Quero ver se eu tenho ela. Não tenho, né? Outra hora nós já passamos, né? Estava sobre a cabeça do mensageiro dessa era, quando houve um desafio da palavra, não é assim, irmãos? Né? Houve ali um homem muito arrogante, que queria desmascarar o mensageiro, fez um desafio, e contratou um fotógrafo, e tirou foto de todo jeito, para ele depois colocar no jornal e escandalizar o mensageiro da era e assim por diante. Resultado, todas as fotos, bateram de certas, né, dezenas de fotos, todas elas queimou, em outras palavras. Uma única foto só que existiu na câmara que ficou válida. Era a foto que o mensageiro estava no púlpito com a coluna de fogo sobre ele. E foi verificado pelo FBI, e o capitão do FBI testemunhou para o mundo todo que aquela foto não é uma dupla exposição. Verdade? O mundo todo soube disso. Está em Washington essa foto, está lá como prova, a única foto provada cientificamente sobrenatural. Então o mundo conhece esse assunto, né? Sabe do que nós estamos falando, que é a verdade, que Deus tem. Ele não precisava, mas Ele tem dado um testemunho público, não é assim, irmãos? Por quê? Porque seria a luz do entardecer, né, da igreja. Então Deus tem vindicado o seu mensageiro. Então o que Ele fala, a responsabilidade é diretamente do Espírito Santo. Verdade? Não é de um missionário, não é de um pastor, do evangelista, não é isso, irmãos. É diretamente do Espírito Santo. Então aqui o mensageiro está dizendo: recordem que descobrimos sem nenhum erro que a marca da besta é a marca da apostasia, isto é, membros da igreja agarrando-se às suas igrejas ao invés de caminhar na luz. Está vendo o que está acontecendo, irmãos? As pessoas estão agarradas nas igrejas, nas suas doutrinas, pensando que aquela doutrina vai trazer proteção para elas, e o Espírito Santo tem vindo e falado com amor, verdade, e tem mostrado para nós que isso é uma apostasia, isso é um engodo, isso é uma falsa doutrina. É verdade, irmãos? Está falando não de uma igreja, está falando de todas as igrejas. É duro, né? É porque todas elas que vieram do movimento dos reformadores tiveram o seu dia de graça, né? Foram o povo de Deus, mas passado aquela era, se apostataram. Verdade? Isto é, membros de igreja, agarrando-se às suas igrejas, ao invés de caminhar na luz. A luz tem vindo, não é verdade, irmãos? Eles rejeitam a luz e não sobra nada senão trevas. Isso mesmo. Tanto católicos como protestantes. Uma besta e uma meretriz, né? Então a meretriz é a prostituta, né? Verdade? Sabemos quem é a meretriz, não sabemos? É essa que era mãe. Começou lá atrás, o concílio ecumênico, ela se tornou a mãe, a igreja mãe, não é verdade? Quando ela deu a luz, vamos ler aqui que a palavra de Deus vai falar. Há uma besta e uma meretriz, e ela tem filhas,
né, filhas prostitutas. E essas filhas prostitutas, quando elas surgiram, elas eram virgens, diz a palavra. Não é assim, não é verdade? Isso é a verdade, né? Quando a criança nasce assim, né? Elas eram virgens. Então a igreja de Lutero era virgem. Amém? A igreja metodista era virgem. Não é assim? O movimento pentecostal, virgem. Amém? Depois se corromperam, né? Então aquele povo ali é um povo que viveu a palavra do seu dia, a luz do seu dia, né? Elas eram virgens da luz daquele dia. E elas se organizaram e trazendo pessoas até aqui, de volta até aqui, tornando-se o mesmo tipo de coisa que Roma foi no princípio. A Bíblia diz que, sim, a besta é uma imagem à besta, e a letra do seu nome, assim por diante, vê? A imagem da besta foi a organização, do mesmo modo que a Igreja Católica. Eles, fizeram uma imagem da Igreja Católica. É a Igreja Metodista uma imagem dela, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Pentecostal, a Igreja da Santidade, os Peregrinos da Santidade, os Irmãos Unidos. A Brana fez uma pergunta, né? Cada uma que se organizou dali, saiu o seu exemplo. Isso nunca esteve na Bíblia de Deus. Então veja, irmãos, que essa é a mensagem do entardecer, amém? Então essa mensagem é que cabe a nós, né? Os irmãos que viveram a mensagem do passado, eles tiveram o seu tempo, viveram debaixo das eras que passaram, eles creram na mensagem de Deus para o seu dia. Agora cabe a nós crer na mensagem para nós, porque Deus nunca desamparou seus filhos, né? Por mais corrupção que o mundo sempre teve, religiosa e política, mas Deus sempre teve a mensagem para o seu dia. E nós estamos então nessa luz do entardecer, com essa mensagem do tempo do fim. Damos graças a Deus por isso? Amém? Vamos colocar de pé, por gentileza, irmãos. Pai Celestial, te agradecemos nesse dia, Pai, porque o Senhor tem enviado para nós, ó Pai, essa luz do entardecer, Pai. Essa mensagem, esse pão de vida, Pai. E é um pão, Senhor, sem fermento, Pai, sem levedura. Por isso não é um pão atrativo, Senhor, porque é um pão sem fermento na massa, Pai. Mas assim a palavra de Deus nos ensina que assim tipifica Jesus Cristo. Nós olhando para Ele, não víamos nele formosura nenhuma, Pai. Ele era um homem de sofrimento, de dores, ó Pai. Esse era o Cordeiro de Deus que veio para nos trazer a vida, Pai. E assim permita a todos nós, nessa manhã, que possamos vir a Tua palavra, Senhor, e que ela possa, ó Deus, se estabelecer, Pai, o reino de Deus em nossos corações, ó Pai. E ao se estabelecer a palavra, Senhor, isso traz a luz no nosso entendimento, Pai. Nos dá graça para que nós possamos tomar essa decisão do nosso coração de seguir a Jesus Cristo com a mensagem do dia, Pai. Porque precisamos, ó Pai, entrar na luz do entardecer, Pai. Porque o sol já está se declinando, Pai. Já tem chegado a hora 1/10, quando o sol já está se declinando, Senhor. E a noite vem, que nós não podemos mais trabalhar. Mas enquanto é dia, Senhor, enquanto a luz tem os seus raios, ó Pai, de misericórdia, permita-nos, todos nós, virmos, ó Pai, nesse entardecer, nessa luz da palavra. Permita que nossos corações, Pai, possam ser circuncidados. Com a Tua mão majestosa de misericórdia e de graça, Tu és poderoso para desfazer, Pai, ó Deus, as nossas mentes, ó Pai, todo engano religioso, Pai. E Tu possa tirar, Pai, das nossas vidas todo o mal que tão de perto nos rodeia. E deixar o Teu povo, cada um de nós, ser livres, sadios, ó Pai. E assim possamos Te seguir, Pai, nessa luz do entardecer. Caminhar contigo, Pai, para chegarmos nessa grande realização em que o Senhor prometeu para a Tua igreja. Quando o Senhor está prestes para vir a buscar o Teu povo, Pai, nas nuvens, ó Pai, e atrair o Teu povo a Ti, para que então, ó Senhor, essa Tua noiva, o Teu povo, possamos ir para o descanso, Pai. Porque enquanto estamos aqui, temos batalhas, lutas, e assim o Teu povo, Pai, tem passado nas eras, ó Pai. Mas todos venceram através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós também, Pai, somos chamados para vencer através do sangue, Pai. Enquanto caminhamos, pedimos a Tua proteção e a Tua bondade.
pedimos para o teu povo, Pai, e assim a mensagem possa chegar às nossas vidas, uma mensagem de redenção, Pai, uma mensagem de perdão e de misericórdia, Pai. Então somente ajuda em nossos corações, que possamos, ó Pai, absorver essa vida de Jesus Cristo, o doce Jesus Cristo, essa palavra de Deus de misericórdia, Pai. Isso tem o poder para transformar as nossas vidas, ó Pai, e fazer de nós novas criaturas em Cristo Jesus, Pai. Te damos graças, ó Pai, porquanto reconhecemos a Tua bondade e o Teu perdão, Pai. Te damos graças, Senhor. Obrigado, Jesus. Te agradecemos, Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção para cada um de nós nessa manhã, Pai. Te agradecemos, Senhor. Aleluia. O grande milagre é Cristo em mim. O grande milagre é Cristo em mim. Meus olhos Ele abriu, Ele liberdade me deu. O grande milagre é Cristo em mim. Meus olhos Ele abriu, Ele liberdade me deu. O grande milagre é Cristo em mim. Mais uma vez. O grande milagre é Cristo em mim. O grande milagre é Cristo em mim. Meus olhos Ele abriu, Ele liberdade me deu. O grande milagre é Cristo em mim. Meus olhos Ele abriu, Ele liberdade me deu. O grande milagre é Cristo em mim. Amém? Graças a Deus pela palavra. Vamos ter uma pequena oração já encerrando então, com os olhos fechados. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por esse grande milagre, Senhor, que é Tu morando em nosso coração, ó Pai, a Tua palavra revelada morando em nosso coração, ó Deus. Te agradecemos por essa manhã, Senhor, pela oportunidade de Te louvar e principalmente, ó Pai, por receber a Tua palavra, por recebermos a Tua porção, a Tua revelação, ó Deus. Poderíamos estar em tantos outros lugares, Senhor, enganados talvez, ó Pai, mas Tu, por Tua graça, nos alcançou e nos trouxe até aqui, Senhor, para recebermos essa
palavra pura e verdadeira, Senhor, sem adulteração, sem fermento, ó Deus. Obrigado, Senhor, não temos palavras para te agradecer, Senhor. Pedimos agora que Tu nos leve em paz e segurança aos nossos lares, Senhor, e possamos sair daqui regozijando, ó Deus, alegres, ó Deus, por essa revelação, por esse ensinamento que Tu tens nos dado. No nome do Senhor Jesus Cristo, nos entregamos em Tuas mãos. Amém. Mesmos podem se assentar. Obrigado pela presença de todos. Deus os abençoe, que possam ir em paz e segurança aos seus lares. Estamos despedidos. Em nome de Jesus, amém.